بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد باب الصلاة على من قتله الحدود وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عليه. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a belíssima saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje, depois de termos falado na lição passada acerca da proibição dos líderes ulama fazerem parte do salat janaza daquele indivíduo que tira a sua própria vida, daquele indivíduo que cometeu suicídio, hoje vamos falar acerca do salat daquele indivíduo que morre por aplicação de uma pena shar'i. Por exemplo, nós sabemos aquele indivíduo que tira a vida de uma outra pessoa, comete homicídio, mata alguém injustamente, a pena é dele também ser morto. Aquele casado que comete adultério, aquele indivíduo que casou, comete adultério, a pena dele é apedrejamento à morte. E se este indivíduo morre sendo aplicada uma pena islâmica, será que o salat janaza será feito para este indivíduo ou não? A diferença deste assunto de hoje e da lição passada é, na lição passada a pessoa cometeu suicídio, tirou sua própria vida, e na lição de hoje estamos a falar daquele indivíduo que a sua vida deixou de ser sagrada, ele mereceu a pena da morte como consequência de castigo por ele ter violado uma norma islâmica cuja pena é morte. Este indivíduo faz-se salat janaza sobre ele ou não? Temos aqui o hadith que foi narrado por Abi Barza al-Aslami radiyallahu anhu. Ele diz que o profeta de Allah sallallahu alaihi wa sallam lam yusalli ala Ma'iz ibn Malik. Ele não fez salat para Ma'iz ibn Malik, Ma'iz al-Aslami, que era um sahabi, bom companheiro do profeta sallallahu alaihi wa sallam, wa lam yanha an salat alayhi. O profeta não fez, mas não proibiu que fosse feito salat sobre Ma'iz al-Aslami. O que Ma'iz al-Aslami fez? Um sahabi, humanos, apesar de serem pessoas mais próximas de Allah comparando conosco, eram humanos, portanto cometeu adultério. Ele cometeu adultério e veio ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam para que a pena fosse aplicada a ele. E os hadiths mencionam que ele veio em várias direções para o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta ouvia dele e perguntava: você está louco? Ele veio, fez essa declaração: oh profeta, eu cometi adultério, aplique a pena sobre mim. O profeta foi desdenhando, até quarta vez, depois perguntou: você está bem? Você tem alguma loucura? Sofre padece de alguma enfermidade psíquica? Ele disse: não. Então o profeta ordenou que ele fosse apedrejado à morte. E ele foi apedrejado. Existem várias narrações, são incidentes diferentes, ou por outra, vários narradores, e que cada um menciona um facto. Numa narração vem que ele, quando foi apedrejado, quando sentiu, o hadith diz, quando ele sentiu a dor da pedra, quis levantar e fugir. Mesmo assim, ele foi apedrejado até acabar falecendo. Então alguém disse: olha, este indivíduo, Allah protegeu, ocultou os pecados dele, está a ter agora uma morte que nem de um cão. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de passar um tempo, quando estavam a caminhar, chamou este indivíduo e disse, encontrou um animal morto, completamente inchado e pernas levantadas. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para este indivíduo: comam deste animal. Ele disse: Rasulullah, como é que nós podemos comer de um animal morto como este? Então o profeta disse: o que vocês falaram acerca do Ma'iz, que ele está a ter uma morte que nem de um cão, é pior, é mais grave que isso. E o profeta disse: eu juro por Allah, eu vi ele mergulhando em riachos de Jannah, não é? Como purificação deste pecado que ele foi agora isentado, foi perdoado por causa da pena que foi aplicada. Aqui depois vem outra questão que é discutida: será que a aplicação da pena faz com que o pecado seja perdoado ou não? Portanto, é uma questão, uns estão de opinião que sim, outros não.
mas o profeta sallallahu alaihi wasallam neste hadith diz: eu vi ele mergulhando em riachos do Jannah, você está aqui a falar que ele está a ter uma morte que nem de um cão. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam neste hadith relacionado ao mais, Abu Barza al-Aslami diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam não fez salat para mais e não proibiu que fosse feito salat para mais al-Aslami. Portanto, o mais Aslami, conforme disse um sahabi, companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, cometeu adultério, ele reconheceu este pecado e ele foi apedrejado até morte. Portanto, discute-se aqui se o profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat para ele ou não. Nesta narração mostra que o profeta sallallahu alaihi wasallam não fez salat por mais, mas Al-Mundhiri menciona com uma outra narração, com uma cadeia de narradores que contém, ou por outra, Al-Mundhiri observa que a cadeia de narração deste hadith contém alguns transmissores obscuros que Imam Bukhari até registrou uma narração através de Muhammad bin Ghailan. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam orou por mais, não é? Mas numa outra narração, num outro incidente, num outro hadith. Portanto, são duas narrações aparentemente contraditórias. Portanto, os estudiosos harmonizam essas duas narrações, dizendo que ele não fez salat para o mais Aslami no mesmo dia, mas rezou no dia seguinte, e esta narração vem narrado por Abdul Razak, e o profeta sallallahu alaihi wasallam também rezou por uma mulher chamada Imratul Ghamidiyya, que foi apedrejada até a morte devido ao adultério. E é dito que Ali radiallahu anhu ordenou que fosse feito o salat janaza sobre uma mulher que foi apedrejada até a morte com punição por adultério. Portanto, esta é a opinião da maioria dos acadêmicos, não é? Que o salat janaza é feito mesmo para essas pessoas. Imam Shafi sustenta que o salat janaza não deve ser abandonado por qualquer indivíduo que é do Ahl al-Qibla, que tem o mesmo Qibla que nós. Portanto, seja ele do bom ou do mal, seja ele bom ou mau. Enquanto que Imam Abu Hanifa e Auza'i defendem que aquele homem que é apedrejado até a morte deve ser dado banho, e assim como deve ser feito salat janaza. Imam Malik é da opinião de que se o governante muçulmano ordena a morte de um certo homem como castigo, had, não deve rezar, este governante não deve rezar por ele, mas as pessoas de fora e outras pessoas poderão rezar. Imam Ahmad bin Hanbal é daquela posição que falamos na lição passada, aquele indivíduo que tira a sua própria vida ou que é um assassino, estes indivíduos não serão feitos salat janaza para eles. Mas a posição da maioria dos jurisconsulto é que faz salat janaza daquele indivíduo que morre como consequência de castigo de had ou aplicação de uma pena por incumprimento de uma norma islâmica cuja pena é de morte. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.